Olá, sou a professora Paula, professora de Química, e hoje nós vamos falar da unidade 4, processos produtivos de fermentação, no tema 2, como se expressa a concentração do álcool. Acompanhe comigo no slide 2, para a gente resumir um pouquinho dessa fermentação na produção do álcool. Como já estudado, o álcool obtido por destilação fracionada é uma mistura de 95% de álcool e 5% de água. Para se obter o álcool absoluto ou álcool anidro, aí eu vou abrir aqui um parênteses. O que significa um álcool anidro? É um álcool que não tem água, né? Que ele não tem afinidade com a água. Então, é um álcool anidro, sem água. É necessário retirar os 5% de água presente nele. Isso pode ser realizado misturando-se a cal virgem ao álcool e submetendo essa mistura a uma destilação simples. A cal virgem reage com a água, retirando-a da mistura. Então, o que acontece? A gente pode pegar esse álcool, né, que tem 95% de álcool com 5% de água, misturar a cal virgem a essa mistura de álcool com água, né, de 95%. A água vai se misturar a cal virgem, formando o hidróxido de cálcio. Essa formação do hidróxido de cálcio vai tornar a solução turva, né? E elas são insolúveis no álcool, por isso que a solução vai ficar turva, vai aparecer o precipitado, né? Um pouquinho do sólido da cal virgem, né, do hidróxido de cálcio. Por isso vai ficar a solução turva. E aí eles vão ficar depositados no fundo do frasco, podendo assim fazer essa destilação fracionada posteriormente, como eu já expliquei para vocês na aula anterior. No nosso dia a dia, a gente utiliza muito a questão das concentrações do álcool, né? Tanto agora nessa pandemia, né, do vírus do Covid-19, então nós utilizamos bastante o álcool a 70%. Utilizamos também a concentração do álcool na gasolina, então tem algumas propriedades e aplicações do álcool que são muito utilizadas no nosso dia a dia, é o que nós vamos ver a partir de agora. Acompanhe comigo no slide 3 a utilização do densímetro, também, né, é pouco utilizado, mas também pode-se utilizar essa expressão do densímetro como alcômetro, mas é muito pouco utilizado. O mais correto, né, e o mais utilizado é utilizado como nome de densímetro. Então, acompanhe comigo. De acordo com as especificações da ANP, que é a Agência Nacional de Petróleo, o álcool combustível vendido nos postos deve apresentar um valor de densidade, né, entre 0,805 e 0,811 grama por centímetro cúbico. Lembrando que a gente já viu, né, no volume 1, nos inícios aí das nossas aulas, a gente já viu sobre densidade. E a densidade ela pode ser expressa tanto em grama por centímetro cúbico, como nós estamos vendo aí no slide, como grama por ml, que é o mililitro. Então, é a mesma coisa. Se vocês estiverem achando aí estranho ou diferente, eu também já até expliquei isso para vocês anteriormente. Que pode ser verificado por meio de dispositivos transparentes que ficam ao lado das bombas de combustíveis, né? Eu tenho aí uma imagem que vocês observam. Quem já teve a oportunidade de ir a algum posto de gasolina, sempre observa que nas bombas de gasolina, né, possui do lado esse aparelho com vidro transparente, onde dentro desse vidro tem a concentração da gasolina que é utilizada, né? Toda vez que você for abastecer o seu carro, que a gasolina estivesse sendo, né, transferida para o seu carro, é coletada uma pequena parte dessa gasolina e é feita a aferição através do densímetro, que é esse aparelho que vocês observam aí nessa imagem. Quando se adultera o etanol, ou seja, o álcool, quando se adultera, quando se coloca uma quantidade a mais de álcool na gasolina, esse aparelho tem como observar e medir se o álcool na gasolina está adulterado, se está além do que é permitido por lei.
a densidade é modificada e a posição do densímetro sofre alteração, né? Então, por isso que é solicitado por lei que tenha nos postos de gasolina esse aparelhinho chamado densímetro para que ele observe a concentração do álcool. Por quê? Né? Porque se você coloca uma quantidade a mais de álcool nessa gasolina, o dono, né, o administrador lá do posto de gasolina, ele vai estar ganhando mais com essa gasolina, porque o álcool ele é mais barato, né, do que a gasolina, porque o combustível proveniente do petróleo. Então o álcool ele é mais barato e acaba o dono ganhando mais e prejudicando o motor do seu carro, né, porque a gasolina vai estar aí adulterada. Acompanhe comigo no slide 4. No Brasil, o álcool é um importante combustível. A energia liberada em sua queima é responsável pelo funcionamento de muitos tipos de motor, inclusive alguns motores, né, de alguns carros, motos, hoje em dia são flex, né, tanto são utilizados para gasolina como para a utilização do etanol. Como o álcool pode se misturar com a água em qualquer proporção, é fácil alterar o álcool combustível acrescentando água. Porém, essa fraude pode ser detectada medindo-se a densidade do combustível e, assim como o etanol, a gasolina também pode ser adulterada. Vejamos no slide a seguir uma técnica simples para a gente detectar essa fraude, né? Então, tanto os postos de gasolina que obtêm o densímetro, né, observam essa fraude, mas aí como você, como leigo, que vai lá no posto de gasolina, vai só abastecer o seu carro, você acaba não observando, né, e até mesmo muitas vezes nem conhecendo a função do densímetro, né, e pode estar prejudicando o motor do seu carro. Como também o etanol, que facilmente pode ser misturado com água, pode ter uma maior concentração de água, saindo aí da legislação que obriga uma pequena porcentagem, tá certo? Então vamos ver como é que acontece essa técnica. No slide 5 vocês têm uma imagem de duas provetas. Esse aparelhinho que eu chamei de proveta, ele é uma vidraria do laboratório químico, muito utilizado em indústria, né, em laboratórios, experimentos. Então ele se chama proveta. Então, nós temos aí duas provetas, cada uma com 100 ml. O que aconteceu? Na primeira proveta, você tinha 50 ml de água e 50 ml de gasolina. Após a agitação, observou-se que haverá um aumento da fase aquosa. O que é uma fase aquosa? Sempre na química, quando se fala em fase aquosa, é uma mistura com água, né? Então a fase aquosa de solução salina, então esse sal está misturado com a água. Sempre que se fala em solução aquosa, é uma substância que está misturada com a água. Para sabermos então se a quantidade de etanol que tinha na gasolina estava dentro dos parâmetros estabelecidos por lei, basta ver quanto de álcool foi retirado dela. Então, o que acontece? A gasolina, ela tem álcool, né? Uma porcentagem aí que varia de 20 a 25% de álcool misturado na gasolina. Por que o álcool é misturado na gasolina? Porque o álcool melhora a octanagem no processo do motor do seu carro. Ele é utilizado para melhorar o funcionamento do motor, né, dessa octanagem. Então, é misturado uma pequena porcentagem, que é permitida por lei, se eu não me engano aqui, varia entre 20% a 25%. E essa porcentagem, quanto maior for essa porcentagem, maior está sendo adulterada essa gasolina. Então, esse processo é para quê? Quando eu misturo 50 ml de gasolina com 50 ml de água, o que vai acontecer? A água não se mistura com a gasolina, elas são immiscíveis. Então, como você observa aí no primeiro experimento, ela é uma mistura heterogênea, né? Como vocês observam. Mas a água se mistura ao álcool que está contido na mistura da gasolina. Então,
observem aí que a quantidade de gasolina ela vai ser menor, porque a água se misturou uma parcela de álcool que estava contido na mistura de gasolina. Então, por exemplo, digamos que depois que as camadas se separaram, o volume da fase aquosa, ou seja, da água com álcool, passou de 50 para 60 ml. E da gasolina ficou 40 ml. O que significa dizer? Que tinha 10 ml de álcool na gasolina. Então, a gente pode fazer o seguinte cálculo. Acompanhe aí ainda no slide 5. Então, teremos que 10 ml de álcool foram extraídos da gasolina. Baseado nisso, fez-se a seguinte regra de 3, né? Lembrem aí que a gente, e observem que a gente tem utilizado muito regra de 3 em todos os cálculos da química, né? Ele é muito bem utilizado e nos traz resultados mais simples e mais rápidos. Então, representa aí uma porcentagem. 50 ml significa 100%, né? 50 ml de gasolina aí que a gente colocou na nossa mistura com água é 100%. 10 ml é X. Então, a gente vai saber qual é a porcentagem de álcool presente nesses 10 ml aí que estavam contidos na gasolina. Fazendo a regrinha de 3, que é a multiplicação cruzada, 50 vezes X é igual a 10 vezes 100. Nós obtemos aí um resultado de 20%. Ou seja, essa gasolina não está dentro dos limites, está menos, né? Que é em torno, eu disse para vocês, de 20 a 25%, mas é porque é para mais, a mais de 20%. Eu acredito que 22%, 25%. Então, essa gasolina não está dentro dos limites, né? Tem uma quantidade até menor de álcool, que também pode prejudicar o seu motor, já que a quantidade de álcool permitida por lei, ela é colocada para ajudar na octanagem da gasolina, que é a utilização dela no motor. Continuando aí no nosso slide 6. Uma forma fácil de conhecer a quantidade de álcool existente em uma amostra comercial é determinando a sua densidade, grandeza que indica a massa de um material que ocupa o volume de 1 ml, né? Densidade, um assunto que nós já vimos aí anteriormente. A densidade, só para relembrar, ela é a relação entre a massa e o volume. Essa determinação é feita através de aparelhos chamados alcômetros, né, como eu já falei para vocês anteriormente, e também chamados de densímetro, encontrados acoplados à bomba em muitos postos de venda de combustível, que além da densidade contém a escala Gay-Lussac, o que permite a leitura direta da quantidade de álcool em Gay-Lussac, que é grau GL. Né? O grau Gay-Lussac é a unidade que expressa a quantidade de álcool em ml, ou seja, em volume. A gente vai ver mais na frente que em massa é um outro tipo de unidade que é utilizada, mas em volume, em porcentagem volumétrica de álcool, é utilizado o Gay-Lussac. Observando aí no slide 7, nós temos aí alguns exemplos da utilização do grau Gay-Lussac. É a porcentagem, né, como eu já disse para vocês, em volume, representam a mesma coisa, pois ambos representam a quantidade de álcool puro presente no volume da solução. Ou seja, nós temos aí um exemplo de um álcool, né, de 1000 ml, ou seja, 1 litro, onde a graduação alcoólica é de 40 graus Gay-Lussac, o que significa dizer que numa dose dessa quantidade aí, dessa bebida imperial russa, nós temos aí uma quantidade de que a cada 100 ml, é uma porcentagem, 40 ml é de álcool puro. Então, esse 40 Gay-Lussac é 40% de álcool puro. Então, em 1000 ml, 400 ml dessa bebida alcoólica é álcool puro, misturada aí nessa substância, né? As bebidas destiladas, elas têm uma maior concentração de álcool, com certeza.
Vejamos aí nesse segundo exemplo, da segunda imagem, nós temos aí uma cachaça Brasil, que é multidestilada, e tem a seguinte quantidade de álcool no rótulo, 700 ml e 38% de volume. O que significa esse 38%? Poderia ter vindo 38 graus Gay-Lussac, graus GL, mas vindo 38% volume significa a mesma coisa. Ou seja, significa dizer que a cada 100 ml dessa substância, 38 ml é de álcool puro. Né? Então, a gente pode fazer o cálculo, né? E observe que esses destilados, a concentração de álcool é bem maior. Cerveja, por exemplo, gira em torno de 4,7%, 5%. E aí você observa no dia a dia, né, que as pessoas, para ficarem bêbadas, ficam bêbadas mais rápido com os destilados, com as bebidas destiladas, as cachaças, do que com a cerveja, né? Você observa-se que em bares as pessoas bebem uma maior quantidade de cerveja até chegar à embriaguez e uma menor quantidade de destilados para se chegar à embriaguez por conta da quantidade de álcool presente em apenas 100 ml dessa mistura. Por exemplo, a cerveja, se ela é 5%, a cada 100 ml dessa substância, 5 ml é de álcool puro. Já numa destilada 40%, numa cachaça, a cada 100 ml, 40 é de álcool puro. Então, é mais rápido e mais fácil a pessoa se embriagar mais facilmente com a cachaça. E nós temos aí no slide 8 o INPM. O que significa INPM? É Instituto Nacional de Pesos e Medidas. É a fração em massa. O Gay-Lussac é a fração em volume e o INPM é essa fração em massa. É a quantidade em gramas existente em 100 gramas da minha mistura alcoólica. Ou seja, um frasco de álcool com 96 graus INPM, ele tem 92% em massa de álcool e 8% em massa de água, né? Então, o álcool 96 Gay-Lussac, ele é uma proporção em volume e o INPM, ele vai ser uma proporção em massa. Continuando no nosso slide 9. As bebidas alcoólicas, elas podem causar tanto mal quanto as drogas, ditas ilícitas, né? Então, só abrindo aqui um parênteses, o que significa drogas lícitas e ilícitas. As drogas lícitas são aquelas que são permitidas a utilização por lei para maiores de 18 anos. Esse maiores de 18 anos não é só o consumo, é a compra também, né? A gente costuma muito ouvir o pai, vai ali menino, compra ali uma bebida para mim, traz ali uma cerveja para mim, e às vezes até o comerciante vende, mas essa proibição da lei, ela é tanto para o consumo, tanto para a venda. Então, a lícita, ela pode ter o consumo, pode ter a venda, mas para maiores de 18 anos. E a droga ilícita é aquela que não é permitida por lei, nem o consumo e nem a venda, né? Que é o caso da maconha, do crack, né? Dessas drogas que são aí fabricadas. Sintéticas também, né? Muitos exemplos aí de drogas ilícitas. E as bebidas alcoólicas, ela entra no rol das bebidas lícitas. Continuando o nosso slide. Muitos não sabem que o álcool é uma droga que causa dependência física e psicológica. E uma das razões para esse desconhecimento é o fato de ele ser tolerado socialmente. Sabe-se que o efeito relaxante e agradável das primeiras doses, com o aumento do consumo, pode transformar uma pessoa risonha em alguém violento. Para digerir um copo de vinho é necessária 1 hora, o mesmo tempo que leva para eliminar o álcool no organismo ao se beber uma dose de um destilado, como cachaça, uísque, vodka ou um fermentado, como uma lata de cerveja.
Mesmo que nada disso ocorra, os sentidos de quem ingere bebida alcoólica ficam parcialmente anestesiados, tomando o ato de dirigir qualquer veículo extremamente perigoso, visto que a capacidade de reação diante do perigo torna-se mais lenta, né? Eu queria abrir um parêntese para esse fato de ser tolerado socialmente. Então, hoje em dia no Brasil, qualquer festa é motivo, né, vamos fazer uma festa de Natal, tem a bebida. Vamos fazer a festa de Ano Novo, tem a bebida. Vamos fazer uma festa de aniversário, tem a bebida. Então, é algo comum do cotidiano, do dia a dia das famílias, né? Alguns socialmente, né, de forma social, mas de forma que é implementado na família por diversos momentos, por diversas vezes. Então, a criança ou adolescente cresce com aquela normalidade do uso da bebida alcoólica, e isso acaba tornando-se perigoso, porque para a pessoa saber se ela é alcoólatra ou ela tem alguma dependência física ou psicológica, ela tem que primeiro experimentar, né? Então, nesse experimento é que mora o perigo, né? Como se dizem, né? Que através desse experimento acaba se detectando, e muitas vezes, quando se detecta, nem se detecta pela pessoa que utiliza, mas pelos familiares, né? Familiares, amigos, que acabam tentando avisar a pessoa desse problema, e a pessoa acha que não, vou deixar quando eu quero, quando eu puder, eu não tenho doença, é porque eu gosto mesmo. Então, é assim uma situação social bem relevante, né? Quando se diz também que pode transformar uma pessoa risonha, relaxou ali, viveu um fim de semana agradável, como também pode tornar uma pessoa violenta. E um dos dados também que a gente vai falar agora no teste do bafômetro é também essa utilização de que foi só um copinho, foi só 2, foi só uma latinha, dá para me dirigir. E a gente vai ver aqui alguns dados que não é possível, principalmente por lei, e agora nós temos aí, né, essa eficácia através da utilização do teste do bafômetro. Mas antes da gente falar um pouco mais sobre essa questão do teste do bafômetro, das leis, a gente vai ver aí algumas concentrações, alguns teores de álcool nas bebidas alcoólicas. Nós temos aí no slide 10, nós temos aí a cerveja, que gira em torno de 4 a 6 graus Gay-Lussac, né? A gente viu que é a mesma coisa da concentração e volume. Então, por exemplo, uma cerveja gira em torno de 4 a 6% de álcool em um copo de 100 ml. Então, por exemplo, a cada 100 ml, 4 a 6 ml é de álcool puro. Assim acontece com o vinho, que é de 12 a 14 graus, né? 12 a 14% da quantidade do vinho, ela é de álcool puro, ou seja, a cada 100 ml, 12 ml é de álcool puro. A vodka, que é de 30 a 40%, de 30 a 40 graus de Lussac, isso aí depende da marca, né, do fabricante. O rum e o gin, que é de 40 a 45%, cachaça de 40%, chegando até 48%, né, então a cachaça, em alguns casos, a metade praticamente é álcool puro, né, de 48% para 50% a quantidade é muito pequena. O uísque chega a 50%, que é de 40 a 50 graus de Lussac, e o absinto, que é de 53,5%, ou seja, de 100 ml é uma maior quantidade de álcool puro, né? Então, aí, a cada quantidade de bebida pequena, tem uma maior facilidade de embriaguez em relação à cerveja, né? Que é uma bebida fermentada, que a quantidade de álcool é de 4 a 6%. Agora sim, no slide 11, vamos ver como é que funciona o teste do bafômetro. O bafômetro é um aparelho que permite determinar a concentração de bebida alcoólica, analisando o ar exalado dos pulmões de uma pessoa, né? Porque como você vê aí na imagem, você tem que dar um sopro,
né, para poder identificar essa concentração de álcool. É também conhecido pela denominação técnica de etilômetro, devido às reações que envolvem o álcool etílico presente na baforada do suspeito e um reagente que é utilizado aí para obter essa concentração. Vamos seguindo no nosso slide 12. Todos os tipos de bafômetro, eles são baseados em reações químicas e os reagentes mais comuns são os de cromato de potássio e a célula de combustível. A diferença entre esses dois reagentes é o de cromato, muda de cor na presença de álcool, enquanto a célula gera uma corrente elétrica para que a gente possa observar a quantidade, né, exata aí do álcool nessa baforada. O mais usado pelos policiais no Brasil é o da célula de combustível. A química deste bafômetro você vê da seguinte forma. O que acontece inicialmente? O álcool expirado reage com o oxigênio presente no aparelho e essa reação ocorre com a ajuda de um catalisador. O que é um catalisador? O catalisador é um reagente, uma substância, é um produto que acelera a reação sem modificar o produto final dessa reação. 2. Ocorre a liberação de elétrons, de ácido acético e íons de hidrogênio. E esses elétrons, no passo 3, então passam por um fio condutor gerando a corrente elétrica. Um chip presente dentro desse aparelho calcula essa porcentagem da concentração do álcool no sangue. Quanto mais álcool, maior será essa corrente elétrica e maior será a concentração, né? Obviamente, quanto mais álcool consome, maior será essa concentração do álcool no sangue do indivíduo que está fazendo esse teste. Os resultados, né, de acordo com a lei. Ter resultado de 0,04 miligramas por litro no bafômetro, ficando dentro da margem de erro prevista para os aparelhos na resolução do CONTRAN, será liberado para seguir viagem. A autuação por infração de trânsito, de acordo com o artigo 165, ele é a partir de 0,05 miligrama por litro. Por isso que a gente utiliza muito a expressão da lei seca, lei tolerância zero, né? Porque parte de valores muito pequenos, 0,05 é um valor muito pequeno, né? De miligramas por litro de sangue de ar alveolar. Gera multa e suspensão do direito de dirigir por 12 meses. A acusação por crime de trânsito, ela conforme o artigo 306, do resultado do bafômetro a partir de 0,034, ocasiona detenção de 6 meses a 3 anos e a suspensão do direito de dirigir ou a proibição até mesmo, né, de se obter a carteira de motorista, né, a CNH. Então vejam que a pessoa que utiliza 0,34 já pode ter aí de 0 a 3 meses de detenção, né? Pode ser preso e a suspensão do direito de dirigir. E 0,34 já é um valor pequeno, né? Considerando aí que a gente vai ver daqui a pouquinho que já ocorre algumas transformações no nosso corpo, né? Com essa quantidade de álcool, impedindo aí que você tenha uma lucidez para dirigir. Né? Tendo em vista que a partir de 0,05 essa lucidez já é alterada. Então vamos ver aí alguns efeitos nessa tabela do slide 14, alguns efeitos nocivos do etanol no organismo, que causam, né, alguma disfunção aí que impedem da pessoa dirigir, de fazer algo em sã consciência. Então, os efeitos do etanol, do álcool, em função da concentração no sangue no indivíduo de aproximadamente aí 70 quilos. A porcentagem e volume de álcool no sangue, se for 0,05, que é a quantidade que a pessoa já não pode mais dirigir, que o teste do bafômetro, a partir desse valor, ocorre aí alguns processos perante a lei, né? Quem tem essa quantidade de 0,05 já tem em sua
em seu sangue, em seus efeitos do corpo, a sensação de euforia e de tranquilidade. 0,1 de álcool no sangue, perda da coordenação motora. Aí é que, infelizmente, é impossível, né? Ou felizmente, existe essa lei, é impossível a pessoa dirigir ou manter a sua lucidez. 0,2, desequilíbrio emocional, que pode ocasionar algum acidente, né, de carro, e aí até brigas no trânsito. 0,3, a inconsciência. 0,4 a 0,5, estado de coma. E de 0,6 a 0,7, pode-se ter aí uma morte, né, por conta da quantidade de álcool no sangue. Vamos agora acompanhar a segunda questão nos slides, para a gente ver a resolução. Acompanhe no slide 18. É uma questão do Enem, de 2012, que diz o seguinte: alguns países têm regulamentos que obrigam a misturar 5, 10 ou 20% de etanol com gasolina regular. Essa mistura recebe o nome de gasol, que contém a mistura de 20% de etanol com 80% de gasolina. Em agosto de 2011, o governo decidiu reduzir a mistura de etanol na gasolina de 25% para 20%. Isso é, nossos postos de gasolina, a partir daquele mês, não puderam mais vender o combustível do tipo E25. Uma distribuidora possuía 40 mil litros de combustível do tipo E25, disponíveis em um de seus tanques do estoque antigo. Quantos litros de gasolina precisam ser adicionados de modo a obter uma mistura E20, ou seja, de modo a obter uma mistura de 20%? Então, vamos agora acompanhar no quadro, onde eu já coloquei alguns cálculos para que a gente possa acompanhar a resolução dessa questão. Então, vamos lá. O que nós já temos aqui? Nós sabemos que o nosso comerciante lá, ele tem 40 mil litros, né? 40 mil litros vai ser 100% da minha mistura de gasolina com álcool. Quanto que eu vou ter de álcool nesses meus 40 mil litros? Eu quero 25%, né? É o que eu já tenho lá. O comerciante tem disponível 40 mil litros de gasolina da E25. Ou seja, 25% dessa gasolina aqui contém álcool. Então, quanto é de álcool nesse volume e quanto é de gasolina? Então, fazendo a nossa regrinha de 3, que eu já fiz aqui, ó, multiplica cruzado, 40 mil litros vezes 25, dividido por 100, porque é 100 vezes X. Nós obtemos aqui um valor de 10 mil litros de etanol, ou seja, desses 40 mil litros, eu vou ter 10 mil de etanol. Logo, se um total é 40 mil, são 30 mil litros de gasolina. Então, como é que eu vou fazer agora para que essa minha gasolina se transforme na E20? Para que eu possa aproveitar essa gasolina, né? Já que ela não pode mais ser comercializada e ao invés de jogá-la fora ou de não reutilizá-la, eu posso reutilizar, refazer essa transformação e essa utilização. Então, como é que eu faço? Eu já sei que eu tenho 20% de etanol em 10 mil litros. Agora, para mim conseguir uma gasolina E20, ou seja, 80% de gasolina, 20% de etanol. Quantos litros de gasolina aqui serão necessários para mim obter 80% dessa gasolina? Então, vou fazer também a minha regrinha de 3. 10 mil vezes 80 e 20% vezes Y. Então, eu obtenho aqui na minha continha matemática da regra de 3, 10 mil vezes 80 dividido por 20, eu vou obter 40 mil litros da minha gasolina. Então, logo o que eu sei? Que esse valor da gasolina adicionado foi de 40 mil.
Porque se eu tirar 30 mil da minha gasolina aqui, eu vou obter o quê? 10 mil de gasolina. Ou seja, eu precisei adicionar 10 mil litros de gasolina na minha mistura E25 para que eu obtivesse essa concentração E20, que é quanto? 20% de etanol com 80% de gasolina. O item correto é o item C de casa, com a resposta 10 mil litros de gasolina que são necessários ser adicionados. Ok? Vamos agora para a terceira questão. Vamos acompanhar aqui comigo a terceira questão no nosso slide. Nosso slide é o 19. Determine a concentração de álcool puro contidos em 100 ml de mistura alcoólica. Então, a gente vai observar aí no item A, 300 ml de cerveja, com a graduação 4,7, uma taça de vinho de 250 ml, quanto contém em 1 litro de álcool de 95 Gay-Lussac, 1 litro de álcool com a graduação de 70 Gay-Lussac e um copo de cachaça de 100 ml com a graduação 40 Gay-Lussac. Então, a gente vai agora acompanhar aqui no quadro como fazer de forma mais simples esses cálculos. Então, nós observamos o quê? O que que nós sabemos? Que o 4,7 Gay-Lussac, ele é a mesma coisa que a porcentagem volume, né? A porcentagem de volume. Ou seja, a cada 100 ml dessa cerveja, eu vou obter 4,7% de álcool puro. Então, basta que eu faça 100 ml, eu vou ter 4,7, o outro 100 também eu vou ter mais 4,7 e o outro 100, de forma que será um cálculo de 3 vezes 4,7, que está 14,10, né? Ou seja, de etanol ou de álcool, numa concentração de volume de 300 ml de cerveja, eu vou ter 14,10 de álcool puro nessa minha solução. Em uma solução de 250 ml de vinho, eu posso fazer o mesmo cálculo, né? Tranquilamente. A cada 100 ml, o que que eu observo? Que esse 12 graus Gay-Lussac é a mesma coisa que 12% de volume em 100 ml contidos, né? De álcool. Então, aqui em 100 ml eu vou ter 12 ml de álcool. Em mais 100, eu vou ter mais 12 de álcool. Uma forma mais simples de você fazer esse cálculo. Em 50 é a metade de 100, né? Então, eu vou ter aqui a metade, eu vou ter 6 ml. Totalizando aqui 30 ml de álcool. Na minha taça ali de 250 ml de vinho. E 1 litro de álcool, 90 Gay-Lussac. O que que eu vou ter aqui? Eu vou ter em 1 litro, eu vou ter 900 ml de álcool. Ou seja, 90%, né? 90% da minha solução, quer dizer, 100, até chegar a 900 ml, eu vou ter um total de 90%, ou seja, 10% vai ser água na minha mistura e 900 ml vai ser de álcool puro. A mesma forma acontece aqui, né, com o nosso tão utilizado álcool aí desse tempo de pandemia de 70%, né? Em 1 litro, na minha mistura, eu vou ter aqui 70 Gay-Lussac, é a mesma coisa de 70% volume. Se fossem 100 ml, eu teria 70 ml de álcool puro. Na proporção de 1 litro, que é 1000 ml, eu vou ter aí 700 ml de álcool puro na minha solução aí do álcool hidratado, né? O álcool hidratado é aquele que possui água.
água. E o álcool anidro é aquele que tem pouca afinidade com água. E 100 ml da minha cachaça aqui, ó, eu vou ter 40 graus Gay-Lussac, vai ser 40% de volume. Ou seja, a cada 100 ml, quanto é que vai ser? 40 ml de álcool puro. Com isso, nós finalizamos a terceira questão. Vamos agora para a nossa última questão, que é a quarta questão. Acompanhe no slide. Vamos lá na nossa última e quarta questão, que está no slide 22. Acompanhe aqui comigo e leiam aí a questão enunciada. Com a nova legislação, o motorista que for flagrado com nível alcoólico acima do permitido, que é 0,1 mg por litro de sangue, terá que pagar uma multa de R$ 955, além de ter o carro apreendido e perder a habilitação. Se estiver embriagado, níveis acima de 0,3 mg por litro de sangue, ainda corre o risco de ficar preso por 6 meses a 1 ano. Isso é um textozinho, né, do ano de 2017. Um adulto de 75 quilos, em média, tem 5 litros de sangue. Esse adulto foi flagrado no teste do bafômetro com nível alcoólico exatamente igual ao limite máximo permitido. A massa de álcool contida no sangue desse adulto em miligramas é igual a... Então, vamos acompanhar aqui na lousa, né? Eu coloquei já aqui alguns dados. O que ele diz? Que o limite máximo permitido é de 0,1 miligramas por litro. O que significa essa expressão miligramas por litro? Significa dizer que a cada 1 litro eu tenho 0,1 miligramas de álcool, certo? A cada 1 litro de sangue eu posso obter o meu limite máximo de 0,1 miligramas de álcool no sangue. Tem uma informação na questão também que diz o seguinte: um adulto possui 5 litros de sangue em média. Então, para resolver essa questão, eu vou utilizar essa formulazinha da concentração, que a gente vai ver com mais detalhes nas próximas aulas. Mas o que é essa fórmula? A concentração é igual a massa dividido pelo volume. Concentração é até parecida, né, essa fórmula com a fórmula da densidade, que também é a relação de massa-volume, né? Então, o que a gente sabe? Que a concentração do homem que foi flagrado, né? Ele diz na questão que é a mesma da máxima permitida, que é 0,1, vai ser igual a massa de álcool no sangue, que é o que a questão quer saber, dividido pelo volume. Que volume é esse? O volume de 5 litros. Então, eu vou multiplicar aqui cruzado para me tirar o valor de M. M vai ser igual a 0,1 vezes 5, que vai ser igual a 0,5 miligramas. Então, a resposta é o item. A resposta correta vai ser o nosso item E de elefante, 0,5 miligramas de álcool no sangue desse adulto que foi flagrado no teste do bafômetro. Com isso, nós finalizamos essa aula do tema 2. Obrigada e até a nossa próxima aula.